Eu sou a aluna Eliane Natter, do curso de Pedagogia, do 8º semestre da disciplina de estágio supervisionado nos anos iniciais do Ensino Fundamental 2, administrado pela professora mestre Lúcia Eugênia Pitas Martini. Vou apresentar a regência na disciplina de História, com o tema Como Vivem os Índios Hoje, que faz parte do projeto didático, cujo tema é a influência da cultura indígena no Brasil. Como vivem os índios hoje? Descubra como é o dia a dia dos grupos indígenas no século XXI. No Brasil, vivem atualmente 740 mil índios. Em 19 de abril, celebra-se o Dia do Índio. Ótima oportunidade para que você se pergunte: como vivem hoje os índios, os primeiros habitantes do Brasil? Muito tempo se passou desde que os portugueses chegaram aqui e conheceram esses povos cheios de tradições. Mais de 500 anos depois, qual é o resultado desse encontro de culturas? Pegue seu cocar e embarque nessa viagem ao mundo indígena moderno. Por toda a parte. Você que está acostumado a pensar que os índios vivem na floresta, já os imaginou morando no meio do sertão ou na beira da praia? Pois saiba que isso é comum, especialmente na região Nordeste. Apesar disso, a maioria dos 740 mil indígenas encontrados hoje no Brasil habita regiões de florestas, em terras destinadas pelo governo a eles. Muitas dessas terras ficam no estado do Amazonas, mas também existem grupos indígenas nos outros estados da região norte e na região centro-oeste, além do nordeste e do sudeste. Nessas terras, os índios vivem em aldeias, em que geralmente eles mesmos produzem seu próprio alimento. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. Até aí, nada diferente dos indígenas que viviam por aqui há 500 anos. Mas saiba que nesse tempo muita coisa mudou. Os índios não poderiam ter vivido em contato com o homem branco por 5 séculos e continuarem exatamente da mesma forma. Explica o antropólogo João Pacheco de Oliveira, do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quer um exemplo? É muito difícil encontrar hoje índios sem roupa em uma aldeia, conta. Os índios atuais absorveram diversas práticas que não pertencem à sua cultura. Muitas crianças indígenas frequentam escolas, mantidas nas aldeias pela Fundação Nacional do Índio, e aprendem o português. Mas isso não quer dizer que os indígenas tenham abandonado suas tradições, como os rituais religiosos e as danças. A troca cultural não destrói necessariamente uma cultura, explica João Pacheco. É natural que a primeira reação do ser humano ao ver as tradições do outro povo seja a curiosidade e não a hostilidade. Os indígenas têm a possibilidade de praticar as duas culturas, sem se tornarem menos índios por causa disso. Quer ver como é possível? Quando alguém fica doente em uma aldeia, a pessoa é tratada ali mesmo. Isso porque os índios têm muitos conhecimentos para utilizar ervas e plantas no tratamento de moléstias. Além disso, existe o pajé, um curandeiro responsável por cuidar dos doentes. Mas quando o caso é grave e não pode ser resolvido dentro da aldeia, o jeito é levar o doente a um hospital. Nas cidades, agora que você já conhece essa mistura cultural, não vai se surpreender tanto ao descobrir que os índios chegaram às grandes cidades. Em lugares como Manaus e São Paulo, eles têm movimentos organizados. Conta João Pacheco de Oliveira. Assim conseguem manter uma vida coletiva de cooperação e promover encontros em que mantêm suas atividades rituais. Depois de saber de tudo isso, dá para ver que pessoas de diferentes culturas podem conviver em harmonia e aprender uns com os outros. Conviver com índios seria uma experiência maravilhosa para qualquer criança.
Eles têm muito a contar e a ensinar, garante João Pacheco de Oliveira. Depois de lido esse texto, eu vou passar uma atividade para as crianças, respondendo as questões: onde que vivem os índios, quais os estados, questões referentes a esse texto.